Muito bom dia, gente. Estou de volta. Essa é mais uma live do aquecimento Projeto 4K, tá? Bom dia, eu me chamo Karine Ribeiro, sou cabeleireira há mais de 11 anos e vim trazer aqui mais um conteúdo para vocês. Comenta aí pra mim se o som tá legal, se estão conseguindo me ouvir direitinho. Oi, tudo bom? Oi, Conceição. O tema de hoje é 6 erros que toda principiante na área da beleza, toda principiante que vai se tornar uma cabeleireira comete, tá? Então a gente vai falar aí os 6 erros imperdoáveis. Vou falar um pouquinho da minha missão, tá? Minha missão é formar cabeleireiras. Estão conseguindo me ouvir, gente? Ó, minha missão é formar cabeleireiras seguras de si, confiantes e que vão se tornar aí referência na sua região, tá bom? Vou seguir aqui, ó. O primeiro erro mais comum mais óbvio e a maioria das pessoas elas ignoram, tá? A maioria dos principiantes acabam ignorando é a falta de conhecimento, gente. Falta de conhecimento, capacitação, tá? Por quê? Falta de conhecimento, gente, não significa você não estudar sobre o assunto, tá? Porque hoje em dia a gente vive uma época que a gente sofre uma enxurrada de informações. Então, assim, ó, existem muitos profissionais que se chamam como profissionais, mas eles aprenderam de uma forma superficial, tá? E aí se denominam especialistas, profissionais na área da beleza, ou até em outras áreas, e eles foram formados em tutorial do YouTube, tá? Não dá, gente. Eu digo por mim mesma, aqui o conteúdo que a gente traz para vocês, mesmo que a gente queira, assim, não é um conteúdo profundo, não tem uma estrutura, uma base para você se tornar uma profissional referência, tá? Então é um conteúdo superficial. Então, se a pessoa for ter a base da profissão dela, do que ela escolheu para ganhar a vida, para lucrar, né, assim, para ter como uma profissão, ter uma base superficial, quando aparecer um problema, uma situação que ela vai precisar de uma estrutura maior, ela não vai saber resolver, tá? Então, a falta de capacitação é um dos principais erros e mais comuns, né, óbvios que a gente encontra para quem está iniciando na área da beleza. Então, assim, ó, você vai precisar de um bom curso, tá? Você vai precisar de um bom suporte de início, até você poder ter experiência, ter toda uma vivência de poder resolver os assuntos mais profundos. Oi, Sabrina, minha amiga, gente. Ó, então a falta de informação é o principal erro, tá? É o primeiro de todos. Depois que você decidiu que você vai ganhar a vida na área da beleza, que você vai se tornar uma cabeleireira referência, você tem que buscar se capacitar. Então, primeiro de tudo, você decide, depois você busca capacitação. É o primeiro passo, tá? Para você não cometer esse erro fatal aí. Gente, imagina, a cliente espalhar por aí que você é uma profissional que se formou em tutorial de YouTube, tá? Então, assim, é uma coisa que você vai levar pro resto da sua profissão, tá? O resto da sua carreira. Não tem como trocar depois. Ó, segundo passo, vamos lá pro segundo passo. Segundo erro é você tratar a área da beleza, tipo, vou me tornar uma cabeleireira para ter uma renda extra. Por quê, Karine? Ó, a área da beleza, ou você entra de cabeça, tá? Você não chega colocando um pezinho, depois coloca o outro. Não, eu vou me formar na área da beleza só para me trabalhar final de semana, tá? Você até pode trabalhar só os finais de semana, mas de início você vai precisar de uma entrega maior, até se você quiser se destacar na área da beleza, tá? Se você quiser ser uma cabeleireira reconhecida, se você quiser ser uma autoridade no que você faz, você tem que mergulhar de cabeça em todas as áreas, gente. Se a gente der início e assim, ó, colocar um pezinho, colocar outro, estudar quando quer, colocar em prática de vez em quando, você não vai ter uma experiência, você não vai ter uma vivência, tá? Você não vai ter uma segurança de fazer os procedimentos, os serviços. Então, você precisa mergulhar de cabeça. Ou você entra 100%, ou então você nem entra, tá? Porque, assim, a maioria fica com medo de início. Eu até
compreendo você ter esse medo de início mesmo, mas a área da beleza, gente, se você estudar um pouquinho, você vai ver que é uma das áreas mais tradicionais e não sai de moda, gente. Assim, ó, se você busca sua independência financeira, se você tá aí sonhando com a sua independência financeira, com a sua independência de geográfica, tá? Se você está buscando sua independência geográfica, porque assim, cabeleireiro, aonde ele for, se você quer mudar de país, de cidade, aonde você for tem trabalho, tá bom? Então você não fica preso a um lugar só. Se você for mudar de país, lá vai ter trabalho para você. Então, não adianta só sonhar com a sua independência, tá? Você tem que agir. E se você já pesquisou e se decidiu se tornar uma cabeleireira, uma profissional da beleza, então você precisa se capacitar, tá? E depois tratar a carreira como seu único objetivo ali no momento. Então, de início, é mais sofrido mesmo, mas depois vai que vai. Terceiro erro mais comum que a gente encontra. Terceiro erro mais comum, tá? De os principiantes na área da beleza é não investir em marketing. Como assim? Gente, na minha época, para você investir, para você se tornar conhecido, para as pessoas conhecerem o que você fazia, você precisava colocar uma placa na porta da sua casa, tá? Assim, se você não tivesse um espaço visível para aprender, você precisava colocar uma placa e torcer para as pessoas passarem ali e chamar para conhecer o seu trabalho. Na minha época era Orkut, gente, depois. E aí você tinha que postar lá no Orkut as fotos. Hoje em dia a gente tem o Instagram e o Facebook, que ainda dá muito resultado. Para quem achou que o Facebook aí saiu de cena, tá enganado, tá? O Facebook ainda dá bastante resultado. E o Instagram tem um potencial tremendo. Assim, a maioria das pessoas que eu falo assim, gente, você precisa divulgar, que reclama que não tem cliente, reclama que não se torna conhecido, eu falo, tá, o que você tá fazendo? Você tá divulgando no Instagram? Ah, eu divulgo, mas como? Só organicamente? Você paga? Porque, gente, dá pra fazer marketing pago no Instagram, você impulsiona a sua foto, você paga e é muito barato, você coloca 10, 5 reais por dia e aí você vai contar pra onde você mora, pra sua cidade, você tem como selecionar o público específico. Não adianta também, se você faz cabelo, você é uma cabeleireira, ah não, eu vou anunciar para quem tá lá em São Paulo. Até você chegar lá vai demorar, tá? Então você tem que anunciar para quem tá perto de você. Então você vai fazer um anúncio para quem tá na sua região ali, no seu bairro, na sua cidade, no máximo, tá bom? Quanto mais conhecida você for ficando, mais você vai abranger outras áreas. Você pode até abrir dias de atendimento em outros lugares, mas você vai precisar ir focar num lugar de início. Você pesquisa com uma amiga aí, você está conversando com a sua amiga e você fala, tô pensando em comprar uma geladeira. E aí, depois do nada, magicamente, quando você abre seu celular, tá cheio de anúncio lá de geladeira. É isso aí, porque o cara lá da geladeira pagou para divulgar que ele tá vendendo uma geladeira. Então, é a mesma coisa, você vai pagar para contar para as pessoas o que você faz. No caso, você vai divulgar o seu serviço como cabeleireira, tá? Então, se a gente for depender só do orgânico, você não vai alcançar tantas pessoas. Você pode até alcançar quem você já conhece, quem está ali no seu meio de convívio, tá? Mas eu aconselho para quem está começando investir em marketing. Tem também os grupos de... Cada região tem um grupo da cidade. E aí você pode colocar lá a foto do seu trabalho, o que você faz, tá? Foi assim que eu comecei. Você anuncia lá, trabalho tal, eu ofereço tais serviços, tá bom? O quarto erro mais comum é trabalhar com produtos baratos. Gente, assim, quando a gente está começando, a gente precisa ter muito claro onde a gente quer chegar. E aí você precisa estabelecer alguns princípios que de forma alguma você vai abrir mão. E assim, eu sei que no começo é difícil, é muito investimento para fazer, você precisa investir em um bom curso, você precisa comprar o seu material, tá? Você precisa ver onde você vai atender a sua cliente. Só que assim, não abra mão do investimento em produtos. Porque isso, quando você ganha uma fama de que você trabalha com produtos de baixa qualidade, é muito raro você conseguir reverter isso a seu favor.
Então, desde o início você não pode abrir mão. Mesmo quando eu atendia lá na garagem da minha tia, embaixo da casa da minha mãe, eu trabalhava com produtos bons, tá? Tem foto lá do salão pequenininho, mas os produtos tops. Eu não abro mão, assim, eu prefiro ficar sem atender, sem prestar um serviço de qualidade, assim, sem fechar o serviço com aquela cliente, do que abrir mão dos meus produtos, tá? Então você não pode defasar o seu preço, porque você tem que ter um produto bom. Ó, mesmo, ó, se você não tem capital para investir de início, assim, Karina, eu não tenho capital para investir em um monte de produto bom, que é caro, tá? Você ter um arsenal aí de tratamento é muito caro. Então, invista em tenha um kit que você consiga atender diversos clientes, mas não abra mão da qualidade do seu produto, tá bom? Ó. Pensa assim, ó, eu faria esse trabalho, eu faria esse tratamento? Se você não faz, você não consegue vender. Você só vende o que você consumiria, tá? Então, se coloque no lugar da cliente. Pensa como ela vai se sentir. E assim, ó, um grande tentador enviado do cão é o Mercado Livre, gente. Você pesquisa lá no Mercado Livre, tem várias opções de produto barato. E assim, não tem como você saber assim, a origem daquele produto, porque se o vendedor trocou o pote, tá? Ele não é um vendedor ali que presta serviço para uma empresa, não tem como você saber a reputação dele. Então você corre um sério risco. Então você tem que ter vendedores de confiança, tá? Tem que ter muito cuidado com isso aí, pra você... Peraí, gente. Pra você não deixar se levar, tá bom? Ó, não caiam na tentação de comprar produto barato no Mercado Livre. Você tem que ter um bom fornecedor, tá? Então pesquisem bem antes de comprar. Vão comentando aí qual é a dúvida de vocês. Podem ir mandando aí, tá? Quinto erro mais comum é trabalhar com as técnicas ultrapassadas. Isso é um assunto muito delicado, porque às vezes o que uma pessoa tem uma impressão de que é ultrapassado, nem sempre é o que a outra tem, tá? Então, assim, ó, a maioria dos cabeleireiros antigos, eles não se preocupam muito com a satisfação da cliente, tá? Porque antigamente não era assim. Antigamente você sentava na cadeira do cabeleireiro, ele fazia o que queria e dane-se se você gostou ou não. E a maioria deles também não se preocupa com a saúde do cabelo. Então, assim, ó, não adianta de nada você fazer uma mega escova, uma escova top, mas que agrediu a estrutura da sua fibra capilar, tá bom? Queimou o fio do seu cabelo. É igual o caso das cacheadas. Vai lá, faz uma escova e depois lava o cabelo, nunca mais o cabelo volta o mesmo. Tá? Então, ó, não adianta você sair linda do salão, mas depois você vai ter que gastar uma grana e tem casos que nem recupera. Então, acima de tudo, é a saúde do fio da sua cliente, tá bom? Uma técnica que eu odeio e que eu acho assim mega ultrapassada do tempo do dinossauro é fazer aqueles cachinhos com a prancha, sabe? Quando a cliente quer um cabelo de babyliss cacheado, e aí a profissional vai lá, vem com a prancha fazendo aqueles cachinhos. Gente, você não tem noção o que aquilo faz na ponta do cabelo da cliente. Quando ela lavar esse cabelo em casa, uma vez que ela fez essa escova com esse cachinho na ponta, quando ela lavar ele em casa, aquela ponta vai virar uma borracha. Toda queimada, quando passar a mão, agarra embaixo, tá? Então, assim, ó, você precisa se atualizar. Se você já entrou na área da beleza, já se tornou cabeleireira, você vai precisar sempre estar se atualizando, porque a área da beleza, ela tá em constante mudança, em constante evolução. Então, eu vim abrir os olhos de vocês, que às vezes a cliente não fala, mas ela vai em outro lugar fazer, tá? Porque se você não acompanha o que está de novo no mercado, ela vai em outro profissional. Então, você precisa estar de acordo com a demanda do momento. Tudo evolui, gente. Tudo. Na vida vai evoluindo. Então, assim, ó, antigamente, o médico não operava da forma que ele opera agora, tá? Porque hoje em dia tem essa cirurgia, a laser, que nem precisa abrir a pessoa. É a mesma coisa a gente cabeleireiro. Antigamente, para você fazer uma materialização, depois você tinha que vir com a prancha, esquentando o cabelo da cliente. Hoje em dia, não mais. Os produtos evoluíram, ficaram com uma tecnologia mais avançada, melhor, para você ter um resultado melhor aí, tá bom? Então, uma boa execução faz toda a diferença.
você fizer o melhor tratamento, a melhor escova e no final você não executar uma boa escova, não executar uma boa finalização, você vai jogar tudo por água abaixo, tá bom? Ó, peraí que eu me perdi aqui. Gente, ó, tempo de profissão não quer dizer nada, tá? Pelo contrário, às vezes um profissional que tem 20, 30 anos de profissão aí é até pior lidar. É até pior você falar pra ele o que você quer como cliente, tá? Eles são mais carrancudos, então não seja cabeça fechada, não seja mente fechada, tá? Evolua mesmo, busca sempre se aperfeiçoar, porque a gente não nasce sabendo de tudo. E nem vai morrer sabendo de tudo, tem muita coisa ainda pra gente aprender. Tá bom? Ó, sexto e último erro que eu vou trazer aqui pra vocês, que a maioria dos principiantes cometem, é misturar suas contas pessoais com a sua conta profissional. Gente, até eu errava nisso no início. Porque assim, você acha que quando você vê entrando dinheiro, você acha que é tudo teu, né? E aí, você tira dali pra pagar uma conta de casa e aí faz uma mistura danada. Só que assim, ó, você precisa separar para você saber o que você está lucrando da sua empresa, porque desde o momento que você se torna uma cabeleireira, você vira uma empresária, tá? Uma microempreendedora. Então, assim, ó, você é uma pessoa e a sua empresa é outra pessoa. Você tendo isso muito claro, você vai saber o que são seus gastos pessoais, as suas contas pessoais e as suas contas da empresa, as suas contas de funcionamento. Se você tem um espaço, então você precisa saber o que é o custo desse espaço, custo de conta de luz, custo de conta de água, tá? Então, assim, ó, custo de produto. E você precisa ter claro, por que você precisa saber o que entra e o que sai. Porque você vai precisar de pegar uma parte desse que entra e reinvestir. Porque se você só atender e gastar, você não vai ter como ter um plano de empresa, de carreira. Você vai começar e vai ficar sempre no início, porque você não vai poder ter capital para se aprimorar, para se aperfeiçoar, para se capacitar, tá? Então você precisa ter claro o que entra, o que é custo da empresa, o que é custo seu, para você poder saber quanto você vai reinvestir. Por isso que não vale a pena, não, vou botar uma promoção, vou atender com preço defasado. Você compromete a sua verba que você vai investir na sua profissão, em você como profissional. Então você, até na hora de fazer o seu custo, tem que estar embutido aí, tá bom? Porque você vai precisar ir, ó, evoluindo. Então, se você vai se tornar uma cabeleireira profissional, depois você tem que se tornar especialista em uma dessas áreas. Você vai escolher uma área que você vai mais se identificar e vai se especializar. Então, aí, se você se identificar mais com mechas, você vai precisar se capacitar mais em mecha. Se você se identificar mais com mega hair, então você vai precisar fazer um bom curso de mega hair. Então, um curso de cabeleireiro profissional, ele vai te dar uma base para você abranger todas as áreas de cabelo. Só que você vai precisar escolher uma delas depois para se especializar, tá bom? Então já tem que estar embutido esse custo. Ó, para você iniciar uma empresa, para você iniciar atendimento, você tem que ter, primeiro, uma conta de Instagram. Hoje é o principal, vou falar o mais básico aqui para você começar. Uma conta de Instagram, Facebook também, mas Instagram dá para você começar. Entre um e o outro, o Instagram é melhor, tá? Ó, uma conta de WhatsApp profissional, tá? Aquele WhatsApp web, que é onde você vai receber a sua cliente, onde você vai conversar com ela e dar início ao seu atendimento, tá? O seu atendimento não começa quando a cliente já está na sua cadeira, começa pelo WhatsApp. E o terceiro, uma conta bancária. Hoje em dia é fácil, gente. Você pode abrir uma conta bancária até online, tá? Pode ser online mesmo, pelo aplicativo, você consegue abrir aí. E, ó, eu aconselho que você tenha uma conta para sua vida pessoal e uma conta para sua empresa, porque aí fica mais fácil. Você vai ter 2 destinos diferentes, tá? Ó,
Quando você mistura a conta pessoal da conta profissional, você vai atrasar todo o plano da sua carreira. Então, você já se separando disso aí, você já tem uma base bem sólida para você dar início, tá bom? E é isso, gente, ó. Essa live foi bem rapidinha. Eu vim trazer esse conteúdo bem rapidinho aqui, bem resumido para vocês, tá bom? E aguardo vocês na próxima. Mandem pra mim na caixinha de pergunta o que vocês têm dúvida, o que vocês querem saber mais.